Diz assim a palavra de Deus: Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se vocês voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Amém. Na semana passada nós vimos acerca do zelo de Neemias, um zelo pela glória de Deus, que levou esse homem a lamentar, a chorar, a jejuar e a orar, porque ele sabia que aquele povo, que aquela cidade representava esse Deus temível e grandioso, que ele começa a orar aqui no versículo 5, e o zelo pela humilhação, pela glória de Deus, que agora aquele povo humilhado, aqueles muros que antes protegiam a cidade santa, uma cidade que representava o nome do próprio Deus, agora em ruínas. E nesse ponto, não estava claro a Neemias, ao ouvir aquela má notícia de Anani e alguns que regressaram de Jerusalém, ao visitarem a capital da Pérsia, ali em Suzã, quando Neemias ouve a má notícia do seu irmão, a situação humilhante e vergonhosa, ele vai fazer o que nós deveríamos fazer, diante das impossibilidades, diante das más notícias. Ele vai orar. E não estava claro na cabeça de Neemias até então, que Deus o usaria. É duvidoso que Neemias tivesse qualquer ideia de que ele faria uma longa viagem até Jerusalém, mais de 1.500 quilômetros. Muito menos ele teria pensado que ele iria engajar num projeto que até então 2 vezes já haviam falhado antes dele. Humanamente era um projeto impossível. Como ele poderia, sendo copeiro do rei? Nós vimos na semana passada um cargo extremamente de confiança, um cargo que não teria férias, ele não poderia tirar férias daquela posição, sem contar que ele era um escravo exilado nesse castelo desse grande rei. Precisamos entender que o que Neemias tinha diante dele, humanamente falando, era impossível. Neemias, como copeiro real, jamais poderia ser liberado para tamanha façanha ou tamanho projeto. E é lógico que ele vai fazer o quê? Orar. Meus irmãos, jamais subestimem a oração. Cantamos hoje à noite: mais perto quero estar de ti, Senhor, ainda que seja dor. A oração é uma das formas práticas que de fato você entende o que você acabou de cantar nessa noite. E a oração, diante das impossibilidades ou diante de todo o fracasso que você talvez tentou antes de orar, ela não é a última coisa que você busca. Eu me lembro que na minha caminhada cristã, às vezes eu dizia para as pessoas: o mínimo que eu posso fazer é orar por você. Não, oração não é o mínimo que você pode fazer. Humanamente falando, talvez seja, mas o Deus pelo qual você ora pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, qualquer coisa que está de acordo com a sua vontade.
Então não é o mínimo que você pode fazer, oração é o máximo que você pode fazer. E Neemias era um homem de oração. Além do capítulo 1 que nós vimos aqui, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 4 e 9, capítulo 5, versículo 19, capítulo 6, versículo 9 e 14, capítulo 9, versículo 5, capítulo 13, versículo 14, 22 e 29 e o último versículo 31. 12 vezes menciona Neemias orando. Neemias inicia o seu livro orando, encerra o seu livro orando. Neemias, ele não foi fatalista, o que tem que ser será. Ao ouvir aquela triste notícia da situação do povo de Deus, da cidade de Deus, ele não foi fatalista, mas ele também não foi presunçoso em achar que ele era o Salvador, pelo contrário. Mas aqui a oração também, ao mesmo tempo que é ação, também é submissão, é querer saber qual a vontade de Deus diante daquela situação. E Neemias, ele interpreta esses eventos das ruínas de Jerusalém, de dois grupos que até então tinham retornado à cidade prometida, estava lá em grande humilhação e tristeza. Ele interpreta essas duas situações à luz da palavra de Deus. Reparem que ele não precisou pedir um sinal milagroso como Gideão. Molha a esponja. Não, agora deixa a esponja seca e molha ao redor. Nem mesmo Neemias teve uma aparição angelical. Não houve nada disso com Neemias. Mas ele vai fazer o que é ao mesmo tempo comum e ao mesmo tempo extraordinário, que é orar. Comum, porque até uma criança ora. Extraordinário é com quem nós oramos. E ele se coloca de joelhos. Por que Neemias orou? Um teólogo e pastor disse o seguinte, abre aspas: Neemias orou pela simples razão de que ninguém, a não ser Deus, poderia realizar as tarefas necessárias para que os muros da cidade fossem reerguidos. Fecha aspas. Eu gostaria, meus irmãos, que no final dessa exposição, desses versículos do 5 ao 11, você saísse daqui, ou quem estiver ouvindo essa gravação, ao encerrar essa gravação, estivesse mais desejoso de ser um homem e uma mulher de oração. Especialmente, não apenas orar, mas orar com a mesma familiaridade que Neemias tinha das Escrituras. Porque uma coisa é você orar, agora a certeza é que Deus vai ou não ouvir a sua oração. E Deus só ouve a oração em conformidade à sua palavra. Deus só vai dar resposta à sua oração se estiver em conformidade à vontade dEle, especialmente aquilo que Ele prometeu, porque Deus, Ele é fiel, naquilo que Ele promete Ele não pode voltar atrás. E nós vamos ver que Neemias faz isso. Ele lembra a Deus, não que Deus tivesse algum problema de memória, mas ele traz as Escrituras diante de Deus, fala, o Senhor prometeu isso, e sem dúvidas, Deus tem alegria, Deus tem prazer em cumprir com as suas promessas. Então que o Senhor nos conceda essa graça, de não sermos apenas homens e mulheres de oração, mas que conheçam a palavra, e orem ao Deus da palavra, para que Ele cumpra as suas promessas, para a glória do Deus da palavra. E eu gostaria de destacar, nessa oração de Neemias, 4 elementos. 4 elementos que a maioria das orações da Bíblia, especialmente a oração modelo do próprio Jesus, possui. Quais são esses 4 elementos? Eu vou usar um acróstico, que é A de adoração, C de confissão, A de ação de graças ou gratidão. Você pode substituir esse segundo A por G, gratidão. E por último, S, súplicas. Então, esse acróstico seria ACAS. A-C-A-S. Primeiro A desse acróstico, a adoração. Olha comigo o versículo 5, a primeira parte do versículo 5. Então eu disse, Senhor, Deus dos exércitos, Deus dos céus, Deus grande e temível. Observe que na sua tradução, o Senhor, todas as letras são maiúsculas, ou seja, Yahvé, o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus dos exércitos, o Deus grande e temível. Antes de Neemias apresentar a Deus a grandeza do seu problema, Neemias lembra a si mesmo a grandeza do seu Deus. Oração precisa
ter esse princípio. Tomar muito cuidado para não sermos como os pagãos, falar por mera repetição, ou como papagaio, sem o nosso entendimento. Precisamos entender que a adoração é voltada a esse Senhor, Deus dos exércitos, Deus grande e temível. Como precisamos resgatar este senso de adoração nas nossas orações, meus irmãos. Como é essencial resgatarmos esse senso da adoração a essa disciplina de oração nas nossas vidas particulares e também como igreja. Salmo, eu vou ler para vocês, 95, do verso 3 ao 6. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados, e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Quer aprender a orar dessa maneira? Leia os Salmos, memorize os Salmos. Aqui foi só uma porção do Salmo 95, com essa ideia central da adoração a Deus. A adoração em nossas orações nos leva à reverência. Você não está falando com qualquer pessoa. Até Jesus, ao lembrar nós, seus filhos em Cristo Jesus, que podemos chamá-lo de paizinho, estamos falando com Deus que habita os céus. Pai nosso que estás nos céus. Ele é digno de reverência, digno de temor. Quando nós vamos orar, essa é a reverência correta diante de Deus. Essa é a nossa posição correta de Deus. A adoração nos coloca no nosso devido lugar, como criaturas diante do Criador. Na palavra de Bounds, ele vai dizer: a oração humilha o homem e exalta a Deus. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Fidelidade que Neemias também lembra a si mesmo. Olha a segunda parte do versículo 5 comigo. Fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Esse Deus excelso, poderoso, temível, é um Deus também misericordioso. É um Deus que nos dá o privilégio, a condição, a ousadia, por assim dizer, de nos aproximarmos e falar com Ele. Depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus cumpriu com as suas promessas. Ele cumpriu que Ele iria trazer de volta o seu povo. E se não fosse as suas ricas misericórdias, não teríamos condição alguma em aproximar de Deus, pois não temos nada em nós, ou fora de nós, que nos dá esse mérito, por assim dizer. Chegar diante do Rei dos Reis, do Senhor Criador, da sua santidade. Tanto é que ninguém pode ver a Deus, porque o pecado em nós nos fulminaria diante da santidade desse Deus. Olha o versículo 6 e 11 de Neemias, a súplica dele no versículo 6 e 11. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo, olha a posição de escravo, teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Versículo 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Você já se viu nessa posição de servo? E aqui é escravo, sem direito. Você não tem direito nenhum de aproximar desse Senhor, muito menos pedir qualquer coisa. E é por isso que Ele insiste, repetidamente, que os seus ouvidos, que os seus olhos estejam atentos à oração do teu servo e dos teus servos. Ali algumas outras pessoas que temiam esse Deus junto com Neemias,
E aqui é uma figura da igreja, clamando misericórdia, para que esse Deus ouvisse a sua oração. E quanto mais você cresce nesse conhecimento, que você não tem direito, é como o justo juiz de toda a terra, para você ter uma audiência com Ele, você não tem direito, ninguém te representa diante dEle. Mais tarde nós vamos ver o único que nos representa, o único que nos dá direito diante desse justo juiz, de pedir qualquer coisa para Ele. E Neemias tinha essa consciência da misericórdia, só a misericórdia era possível para que ele pudesse orar e para que Deus pudesse atender, dar atenção àquele servo. Segundo ponto, ou segundo elemento dessa oração, depois que nós vimos a adoração, segundo, confissão. Olha a segunda parte do versículo 6 comigo e o versículo 7. Olha as palavras de Neemias. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Neemias sabia que o pecado dos israelitas trouxe juízo. Eles estavam longe da terra prometida, como escravos durante 70 anos, debaixo da mão pesada de Nabucodonosor, porque eles foram desobedientes. Se Jerusalém fosse restaurada, ela precisava agora ser reerguida mediante a confissão. Era necessário. Portanto, Neemias é específico quanto ao pecado daquele povo. Olha comigo o que eles cometeram, porque eles mereceram punição tamanha, humilhação tamanha. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. E há dois detalhes que impressionam nessa oração. O primeiro, observe que ele se inclui na oração de confissão. Observe como ele usa que nós, sim, eu e o meu povo. Depois ele vai dizer, agimos de forma corrupta. E por último, não temos obedecido. Neemias não se achava melhor do que ninguém. Ele sabia que todos pecaram. De Adão até Cristo, todos, não há ninguém nessa terra, nascido de homem, nascido de mulher, melhor dizendo, que não peque. Porque não há ser humano que não peque. Neemias, como eu mencionei na semana passada, não era perfeito, e ele sabia disso. E ele confessa, porque ele sabe contra quem. O segundo detalhe que impressiona, olha o que ele diz repetidamente também. O que ele repete? Contra ti. Observe comigo. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. 3 vezes ele repete essa expressão, contra ti. Precisamos, de novo, resgatar o nosso entendimento acerca do que é o pecado. Muitas vezes, talvez você tenha esse entendimento de que você tem que odiar o pecado, porque o pecado tem consequências ruins. Biblicamente falando, você tem que odiar o pecado, porque o pecado é contra a santidade do próprio Deus. Sem dúvidas, o pecado trouxe maldição, a morte, a separação da humanidade do Deus Criador. As consequências que todos nós estamos experimentando com terremotos, maremotos, tsunamis, pandemia, isso é consequência sim do pecado. Mas observem, todo esse mal sobre a humanidade, sobre o planeta Terra, até os animais gemem, esperando, com expectativa, a vinda de Cristo Jesus, para que os filhos de Deus sejam redimidos e finalmente extirpem esse mal.
Porque ele foi contra Deus. Quando você começa a entender que o seu e o meu pecado não é só uma questão de consequências, por desobedecermos a Deus, mas é contra o próprio Deus, porque a lei dele representa o caráter de quem ele é, aí sim, você começa a entender por que odiar o pecado. E aí sim, você começa a entender por que pecar entristece o coração de Deus, o que deveria ser a pessoa que você mais ama. E não é mais com medo de ser punido pelo pecado, é porque agora, graças a essa obra sobrenatural de Deus no seu coração, você se entristece quando peca. Você agora não fica premeditando pecar. Agora o pecado na vida de um verdadeiro cristão é acidente, não é algo que ele tem prazer. É impossível, meus irmãos, se você realmente está na luz, você viver com atitudes das trevas. É impossível. Se você de fato nasceu do alto, você não ama mais o pecado. Você está em guerra constante com o pecado. Nas palavras de John Owen, ou você mortifica o pecado, ou o pecado vai acabar matando você. E aqui Neemias, assim como José, quando ele foi tentado a adulterar com a mulher de Potifar, o que José falou? Como eu poderia pecar contra Deus? Não é contra Potifar, não é contra você, é contra Deus. Davi, depois de arrependido, ele vai dizer no Salmo 51, versículo 4: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Essa é a grande diferença entre remorso e arrependimento. É quando você enxerga, além das consequências ruins que o pecado traz à sua vida, mas contra quem nós pecamos. Martin Lloyd-Jones vai dizer algo tremendo, essa diferença de remorso e de pecado. Abre aspas: um homem que sente remorso é alguém que reconhece o seu erro, porém não tem se arrependido até que perceba que pecou contra Deus. Fecha aspas. Terceiro elemento da oração: ação de graças ou gratidão. Esse terceiro elemento, nessa e em todas as boas orações, é ação de graças. É você, depois de ter adorado esse Deus que você se aproxima em oração, reconhecido a sua misericórdia, que te dá acesso a Ele, depois de você confessar os seus pecados, verdadeiramente arrependidos, porque pecados confessados são pecados que você intencionalmente quer abandonar, e aí você vem e agradece. Aqui nós vamos ver nos versos 8 e 10, Neemias volta à memória as promessas de Deus, motivo de gratidão, de ação de graças. Olha comigo do verso 8 a 10, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Até aí. Vemos nessas palavras de Neemias como ele era familiarizado com as Escrituras. Ele não está dizendo, como eu disse, lembrando a Deus de algo que ele jamais pode esquecer, porque Deus não tem problema de memória. Mas Deus ama, Deus se alegra quando você traz diante dele o que ele prometeu. E jamais ele pode ir contra aquilo que ele prometeu. Ele tem a obrigação de cumprir. Por quê? Se Deus não cumpre o que ele promete, ele deixa de ser Deus. Ele passa a mudar. E ele não é como o homem que se arrepende. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Neemias coloca diante de Deus, fala: lembra-te, o Senhor prometeu, se esse povo se arrependesse, o Senhor iria reuni-los de volta. Este é o povo que o Senhor de maneira poderosa resgatou do Egito. Esse é o povo que de maneira paciente o Senhor sofreu durante 40 anos, suportando esse povo que não merecia em nenhum momento ser resgatado. Durante 40 anos o Senhor cumpriu com a promessa de levá-los à terra prometida. E eles não estão lá agora.
faça alguma coisa. Embora Neemias não seja específico do que ele está tratando aqui, mas sem dúvidas, ele está trazendo menção aqui dos capítulos 28 e 30 de Deuteronômio. Talvez você é familiarizado com essa passagem. Nessa passagem nós vemos dois lados, a bênção e o juízo ou maldição. Se o povo obedecesse a Deus, ele abençoaria, estabeleceria com segurança esse povo na terra. Mas, se lhe desobedecesse, ele dispersaria aquele povo, como de fato aconteceu, não é? Na derrubada do reino do norte, onde a capital era Israel, pelos assírios, e depois o reino do sul, que a capital era Judá, pelos babilônios. Deus cumpriu com a promessa. Eu não sei se você já viu nos carros, as pessoas colocarem essa frase, Deus é fiel. Eu duvido que elas tenham a percepção de que Ele é fiel quanto àquilo que Ele promete que Ele vai punir, porque Ele não pode negar a si mesmo, como eu disse. Ele é fiel sim em abençoar se você obedecer, mas Ele também continua sendo fiel em punir se você desobedecer. E eu duvido que as pessoas coloquem no carro, Deus é fiel, lembrando que Ele vai cumprir em punir, caso eles não obedeçam a sua palavra. E nós sabemos que o povo não foi fiel. Eles não tinham condição de obedecer a esse Deus. O pecado neles operava de maneira contrária. Mas nós sabemos quem que no fim obedece. E nós sabemos quem no fim recebe a verdadeira punição, não só daquele povo, mas de todos aqueles que iriam crer em Cristo Jesus como Salvador. Porque a vida de obediência foi o que Jesus viveu de maneira perfeita no seu e no meu lugar. Você jamais vai ter condição de obedecer a Deus da maneira com que Ele quer, ou da maneira com que Ele exige, de acordo com a sua santidade. Eu jamais poderia colocar isso sobre vocês, esse fardo moralista. Você precisa obedecer mais a palavra de Deus. Você não tem condição, mas Jesus fez no seu lugar. E agora Ele te dá o desejo de querer obedecer, e agora Ele te dá a condição de obedecer. E por outro lado, a sua punição merecida, porque Deus é fiel de te punir por não obedecer a palavra dEle, Ele colocou em Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus morreu no meu lugar. Ele recebeu de maneira imerecida, você merecia a punição por não obedecer a Deus. E por que Deus tolerou então esse povo? Por que, meus amados? Não é por causa do povo, é por causa de Deus, é por causa da glória que aquele povo representava, a glória do próprio Deus. E Ele iria, toda essa paciência estendida em 40 anos, toda essa paciência que Ele tem estendido sobre a sua vida e a minha vida, Ele iria punir Jesus no seu e no meu lugar. É por isso que Ele não exterminou aquele povo, é por isso que Ele permaneceu fiel, porque só em Cristo Ele poderia continuar sendo justo e o justificador de pecadores. Foi Jesus, tudo é Cristo. Ele é a rocha que Moisés desobedeceu em bater, ao invés de falar com a rocha, quando eles precisavam de água. Ele é a rocha que protegeu Moisés naquela fenda, quando ele queria ver a glória de Deus e não poderia, porque caso contrário ele seria fulminado. É Cristo, tudo é Cristo. A sua vida do começo ao fim é Cristo. Se você não entende isso, não faz sentido de você orar. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque do contrário, nem isso Deus ouviria. E por fim, quarto elemento da oração, súplicas. Finalmente Neemias traz diante de Deus esse quarto e último elemento desse acróstico, o A-C-A-S, ou ACAS, e esse último S, quer dizer o primeiro e único S, né? Esse último elemento é súplica. E Neemias emprega como conclusão da sua oração. No versículo 11, tendo reconhecido a grandeza de Deus, tendo confessado o seu próprio pecado e do povo, pedindo para que Deus lembrasse das suas promessas e que esse povo pudesse voltar a esse Deus, agora ele faz a sua petição. Olha comigo no versículo 11, no meio desse versículo: faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Este homem aqui era o rei
Artaxerxes, a quem Neemias vai apresentar para nós no começo do capítulo 2. A quem Neemias servia como copeiro. Ele encerra dizendo, da função dele, aí no finalzinho do versículo 11. Neemias reconhece que o rei seria a chave para o plano de desenvolvimento que ele teria para restaurar ou reconstruir os muros de Jerusalém e mais tarde reconstruir o povo ao redor da palavra de Deus. O rei Artaxerxes seria a chave. Detalhe, esse rei não tinha em nenhum momento interesse algum na reconstrução de Jerusalém, muito menos no bem-estar daquele povo. Não tinha interesse algum. Humanamente falando, era impossível. E como Neemias pede isso a Deus? Como ele pede para que Deus pudesse fazer com que ele seja favorável diante do rei, impedir algo que o rei não tinha interesse, e até então era contrário para que aquilo acontecesse, liberá-lo da sua posição e ir até Jerusalém fazer o que já haviam tentado e falharam? Porque Neemias acreditava que o Deus do qual ele orava, como nós vimos, era o grande e temível Deus. O Deus de Provérbios capítulo 21, no versículo 1 diz o seguinte: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele dirige para onde quer. Neemias sabia que Deus poderia direcionar a vontade daquele rei em conformidade à sua soberana vontade, para que ele pudesse conceder a Neemias o seu pedido. E eu concluo com a primeira pergunta: como anda a sua vida de oração? Eu nunca ouvi alguém falar para mim assim: pastor, eu estou com um problema sério, eu estou orando demais. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Você é do tipo que nunca tem tempo para nada, sempre está ocupado demais para orar? Olha a frase de John Piper, abre aspas: uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook, e aqui eu vou colocar o WhatsApp para os brasileiros, será provar no último dia que a falta de oração nunca era por falta de tempo. Fecha aspas. Piper disse que no último dia, no dia que Jesus voltar, a mídia social, WhatsApp, Twitter, Facebook, vai provar que ninguém vai ter desculpa de dizer que não orou porque não tinha tempo. Mas se no seu caso, talvez você é uma pessoa que é disciplinada à oração, que se dedica à oração, você tem aprendido a orar em conformidade com a palavra de Deus? Quando você ora, você coloca esses elementos na sua oração? Ou é só súplicas? Tem gratidão na sua oração? Tem adoração na sua oração? Você vê a si mesmo como alguém necessitado ou autossuficiente? Porque a sua vida de oração diz muito claro se você se vê como autossuficiente ou alguém necessitado a ponto de dizer como Neemias: eu sou teu servo. Um dos melhores presidentes que já existiu na história era um homem de oração. Sabe quem ele era? Abraham Lincoln. Um dos melhores presidentes que já existiu, que é a nação norte-americana, que até hoje é uma grande potência, um dos melhores presidentes que ela pode ter. E ele era um homem de oração. Olha o que Abraham Lincoln disse certa vez, abre aspas: fui levado muitas vezes aos joelhos pela convicção esmagadora de que não havia mais para onde ir. Meu conhecimento e a sabedoria das pessoas à minha volta pareciam insuficientes para o dia, fecha aspas, para o dia. Ele orava todos os dias. Ele sabia que diante dele, nem mesmo as pessoas mais sábias, nem mesmo os recursos que tinha diante dele, para as decisões como presidente daquela nação, nada o levaria para longe da oração.
porque ele sabia, ele era tomado por essa convicção esmagadora que o levava aos seus joelhos. E eu quero encerrar perguntando para aqueles que ainda não conhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador: você já experimentou a convicção esmagadora da ira de Deus contra os seus pecados, a ponto de levá-lo aos joelhos e você orar: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador? E eu vou encerrar com uma citação de um teólogo que eu gosto muito, que ele vai dizer acerca dessa oração de confissão. Essa oração que todo pecador precisa orar. Não essa oração de entrega que comumente as pessoas conhecem, não é isso. É uma oração que só o Espírito Santo ilumina sua mente e o seu coração, diante da santidade de Deus, que o leva a ser como um pecador, carente da sua graça e da sua misericórdia. Ele diz assim, abre aspas: eu defendo a salvação pela graça tão fortemente quanto qualquer um. No entanto, eu não posso ver na Bíblia que um homem alcance a salvação sem pedir por ela. Eu não consigo encontrar que um homem que quer receber o perdão dos seus pecados não levante o seu coração intimamente e diga: Senhor Jesus, dá-me. Eu posso encontrar que ninguém vai ser salvo por suas orações, mas não posso encontrar quem, sem oração, alguém será salvo. Fecha aspas. Vamos orar?